Vessa, você não está aqui, está aí na Argentina, em Buenos Aires, e eu espero que compre alfajor para a galera aqui do Brasil, porque o Corinthians enfrenta o Platense, o Clube Atlético Platense. O Platense. O Platense, pela sua estreia na Libertadores. Vamos colocar na tela aí os jogos dos brasileiros da Sula e Libertadores hoje. Tem Platense e Corinthians, que a gente vai falar agora. O Botafogo enfrenta o Caracas na Sul-Americana. E o Carabobo, que é o meu time na Sul-Americana, enfrenta o Bragantino. Então tá aí esses jogos de hoje. O time já tá aí, né? O Corinthians chegou ontem, antes de você, ou chegou mais cedo, enfim. Deu tempo para treinar? Vai dar tempo para treinar ainda aí? Não, né? Ontem fizeram alguma movimentação. O que você espera do Corinthians nessa estreia do Diniz hoje, Vessa? Vamos lá, só trazer o contexto do Platense, completamente empolgado, né? Sua primeira Copa Libertadores em 120 anos. Claro que Libertadores é menos tempo, mas enfim, só foi campeão também uma única vez, que foi exatamente a do ano passado, quando surpreendeu todo o país ao eliminar na sequência River Plate, Racing, San Lorenzo e ganhar a final contra o Huracan. Então é um time que fez uma história linda que ninguém imaginava, e aí se classificou para essa Copa Libertadores. Esse é o contexto. Então, é um time do bairro de Saavedra, que é um bairro aqui bem pequeno, um bairro aqui de Buenos Aires, e os times aqui são de bairro, tirando os 5 gigantes, normalmente são times de bairros mesmo. Aliás, o Platense soltou um vídeo muito bonito, institucional, contando muito da sua trajetória, de nunca ter conquistado nada, e ele fala no vídeo, que até acho que o próprio presidente vai aparecendo no vídeo, e o locutor fala: não temos idade com ninguém, nunca tivemos um adversário internacional, não temos problemas com ninguém, e vamos viver esse sonho juntos, alguma coisa assim. Então, claramente é um cenário que o Corinthians vai pegar um time achando que pode tudo. Não é o 6º jogo, que o time está eliminado, seria um cenário mais tranquilo, né? É aquele cenário de primeiro jogo que o time acha até que pode se classificar. Dentro de campo é o time que não fica com a bola quase nunca, é aquele time sempre só objetivo, baixa a linha e tenta te pegar no contra-ataque. É a última ou a penúltima time de posse de bola, a menor posse de bola do campeonato argentino, time só mais de transição. Corinthians deve ficar o tempo inteiro com a bola, se vai saber o que vai fazer com a bola, a gente já não sabe. Foram apenas 2 treinos. O Diniz teve, então, os 2 momentos com os demais jogadores. A gente sabe que ele é um cara que, às vezes, pega um jogador de canto no CT, vai no quarto do jogador, tem histórias, né? Que ele vai no quarto do jogador, fica trocando ideia, quer explicar para o jogador pessoalmente, e aí começa a ir de quarto em quarto, explicando o que ele pensa, ainda mais chegando agora. Acho que eu até imagino que ele vai fazer isso daí nesse primeiro momento no Corinthians. 7 jogadores não vieram. O Hugo, o lateral, já estava machucado, fez cirurgia. O Charles, o clube não informou o que aconteceu. Pedro Milans, o uruguaio lateral reserva, também o clube ainda não informou. João Pedro Choca, que já tinha ficado fora do último jogo, também não veio. Além dos 3 atacantes, Guinegão, Caio César e Memphis Depay. Então, são 7 jogadores, mas titular absoluto mesmo. Basicamente é só o Memphis como titular, a ausência mesmo. Então, isso daí não há muito o que reclamar em relação a isso. Tempo de trabalho não teve, foi mais no gogó, como diria Arnaldo Ribeiro, é mais na conversa, mas é o que é, ele sabia que ia ser assim. Domingo já tem um derby, já não vai ter nem menos tempo ainda para preparar e tentar recuperar no Brasileiro. Corinthians chega com 9 jogos sem vencer, é muita coisa, 9 jogos sem vitória. O problema, e o bom, entre aspas, é que o seu adversário também não vive uma fase boa. São 6 jogos sem ganhar, e se pegar o mesmo recorte dos 9 do Corinthians, o Platense ganhou 1 de 9. Então também não vive um momento ali dos melhores, mas hoje é La Copa, como eles chamam aqui, e aí é um cenário diferente, toda a preparação é para esse jogo, assim como acontece nos outros países. A AFA, a Federação Argentina de Futebol, o Platense de fazer o último jogo do final de semana. Então, enquanto o Corinthians encarou o Inter, o Platense não precisou jogar contra ninguém, a preparação é de uma semana,
é uma preparação melhor e eu não estou esperando vida fácil, gente. Sinceramente, a Argentina, eu não espero jamais vida fácil. Pode ser qualquer time, em qualquer circunstância. Eu nunca vou esperar vida fácil de qualquer time brasileiro que cair aqui em Buenos Aires, viu? Aí, ó, Massa, você ouviu atentamente o Vessone falando sobre o Platense. O negócio vai ser difícil, hein? Pelo cenário que ele falou ali. Então, eu ouvi aqui com toda a galhardia e educação, fiquei quieto, mas já começa a se construir o cenário da vitória incrível da noite inesquecível de Copa do Corinthians, né? Porque essa construção do cenário, que coisa, que espetáculo, Platense, meu Deus, né? Isso é normal, faz parte do status quo do corintiano, né? Para um jogo em que o Corinthians, em tese, tem que chegar e ganhar o jogo com tranquilidade e não encher o saco. Caramba, é o Platense. Estamos falando do Corinthians, da terceira, quiçá, maior folha de pagamento do país. Uma das maiores torcidas do mundo. Certo? Nossa, eu ouço o Vessa falar, eu começo a ter vontade de chorar. Não vai dar, é o Platense, é a Argentina. Pô, fala sério. Você está classificado para uma competição internacional, que é Libertadores da América. O Corinthians está lá, fez por merecer, ganhou tudo ano passado, ganhou do Palmeiras, carimbou o Palmeiras. Levou o título da Copa do Brasil, está na Libertadores direto. Vai pra estreia e eu, sei lá, cara, tem que espalhar lenço pra galera, porque o Platense tá virando, sei lá, o Real Madrid de La Plata. Nem sei se o Vessa falou o nome do bairro aí. Cara, que exagero, meu. O Corinthians tem a obrigação de chegar lá e jogar o jogo. Pelo menos um empate tem que arrancar. Eu entendo, é Libertadores, não é igual, é diferente. O clube argentino se prepara pra isso. O Vessa tem toda a razão, ele toca em pontos importantes. Né? Agora, sair de lá com uma derrota, a gente achar que isso é normal, não é. E aí, é bom, ó, se for a folha salarial do Corinthians é 15 vezes maior que a do Platense. Isso na prática não entra em campo, mas eu entendo e acho que eu estava, Vessone, falando com o Tironi antes, digamos que o Corinthians não tivesse trocado o treinador, fosse ainda o Dorival. A minha impressão é que o Dorival, nesse jogo da Argentina, utilizaria um time alternativo, preservaria alguns para o Clássico. Sendo a estreia do Diniz, sendo o Diniz um treinador que repete formações, gosta de insistir, a tendência é que o Corinthians vá com o time ideal, o primeiro time ideal do Fernando Diniz, hoje e domingo. Travou o Vessa, sentiu, ó. Travou o Vessa. Ah, que pena. Travou o Versão. Mas vai voltar. Travou o Versão. Voltou o Versão? Não. Piscou o Versão. Ele piscou Você lá. ouviu o Vessa? Ouviu? Voltei. O Arnaldo pergunta se fosse o Dorival, ele poderia vir com um time quase alternativo para tentar pegar o Palmeiras. Eu acho que não, viu, Arnaldo? Porque a situação do Dorival, se ele tivesse, seria uma situação quase de que perdeu, estaria fora. Então, ele jogaria pela continuidade dele, porque provavelmente o Corinthians não ia passar o recibo para o Palmeiras de esperar uma derrota no derby ou uma não vitória para mandar o treinador embora, para dar o gosto do Palmeiras ter derrubado um treinador do Corinthians. Ele ia mandar embora antes, certamente ia mandar embora antes para não passar esse recibo. Então, o fato é, o Dorival chegaria pendurado e ele iria com força máxima, porque ele sabia que era o pescoço dele que estava em jogo. Como ele já caiu, o outro treinador falou: que minha estreia é uma Libertadores? Eu também vou comer com todo mundo e eu vejo o que acontece no domingo. E eu acho que ele faz certo, gente. Sinceramente, é uma estreia de Libertadores, por mais que tenha o derby, por mais que valha muito no domingo, eu acho que ele faz correto, assim, tá na hora, são 9 jogos sem ganhar. Você imagina o cenário, se você ganha, você quebra essa sequência, o tamanho da sua confiança, que se aumenta a confiança do seu torcedor para o domingo, que vai jogar em casa,
eu acho que ele age de maneira bastante correta ao colocar praticamente todos os seus titulares, todo mundo que está à disposição, pelo menos. Agora, tudo bem, vamos que não aconteça nada de extraordinário, ninguém machuca, espero que ninguém machuque, nem nada tal. Ele repete o time, você acha? Hoje e domingo? Eu acho que vai repetir, porque entra muito do que o Arnaldo já nos alertou aqui. O Diniz não é um cara que fica revezando ninguém. Ele joga quase sempre com os mesmos caras, é uma coisa muito pontual. Ele vai tirar uma ou outra de maneira mais pontual. Eu acho que se não for todo mundo, por exemplo, o Caio César se recupera e tem chance de jogar no domingo. Aí ele pode tirar, a gente vai mostrar a prévia aí, ele pode tirar o Kaique e pôr o Caio César, que tem mais história, é melhor jogador, o outro é o menino e tudo mais. Mas tirando esse fato, porque o Memphis ainda não volta, por exemplo, tirando esse fato, eu acho que, ainda mais se o time se comportar razoavelmente bem, aí que eu acho que ele vai, mais repetir o time mesmo. Olha o time que está na tela aí. Vou ler para você, Vessa. Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Ranielli, Carrilho ou Alan. André e Breno Bidon. Kaique ou Vitinho e Yuri Alberto. É isso? É isso. Eu deixo a possibilidade, claro, sempre do Garro jogar. Ainda com o novo treinador, ainda mais o Diniz gostando de jogadores como ele sempre gostou, do tipo do Garro, que é o cara que vai fazer a bola dele girar o tempo inteiro, trabalhar o tempo inteiro. Eu não tenho dúvida que o Garro vai ser importante para o Diniz e logo mais ele retoma a titularidade. Pode esperar, mas 10 dias o Garro virou titular com ele de novo, porque acho que ele não vai abrir mão jamais de um jogador com a bola no pé e com a técnica que ele tem, por mais que a fase não seja das melhores. Então, eu acho que é isso aí mesmo. O Kaique foi aquele jogador que, pelo visto, o Diniz tinha alguma coisa que olhava esse garoto jogar, não sei se na base ou já no profissional do Corinthians, mas por algum motivo esse moleque já entrava dele, fora do CT, e a primeira coisa que ele fez foi começar a testar o moleque no ataque, tirou o Vitinho e já colocou o garoto. Então, eu diria que a principal novidade do Diniz é o garoto Kaique como titular ao lado do Yuri hoje. É isso que você acha? A entrevista, por isso que a entrevista de apresentação foi muito boa. Ele já deu algumas pistas, inclusive sobre o Kaique. Em relação ao Garro, ele respondeu se Garro e Bidon jogariam juntos no time dele. Ele falou, depende da situação, podem jogar juntos, não vou prometer aqui. Mas pensa bem, né? Você está sem... Como mudou essa situação? Você está sem o Memphis. Você vai jogar na Argentina. E você vai colocar o Bidon e vai colocar o Garro. O que aconteceu com o Rodrigo Garro, né, cara? É um jogo desse na Libertadores. Corinthians volta a Libertadores. Rodrigo Garro foi o melhor meia do Campeonato Argentino há 2 anos. É Rodrigo Garro e mais 10. Seria, certo? Sim. Então, aconteceu tanta coisa física, psicológica, técnica com o Rodrigo Garro de um ano pra cá, que hoje você fala, pô, eu acho que não, talvez comece no banco de novo, mesmo com outro treinador. Né? Impressionante isso. Ele, no primeiro ano, mesmo com a chegada do Memphis, naquela arrancada, ele foi o melhor jogador do Corinthians, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, o melhor meia do Campeonato Brasileiro. E hoje, você não consegue dizer que ele pode ser titular do Corinthians, mesmo um jogo na Argentina, que ele conhece tão bem, certo? É bem estranho essa Deveria situação. jogar, Massa? Rapaz, aí é uma questão... E a gente está tratando ele como se fosse um veterano de 38, hein? Não é o caso. Ele não é. Não é. Não é assim, eu vou colocar o... Vamos uma comparação, sei lá. Um jogador veterano que tem no clube brasileiro. Então, mas é que a questão aí, pra mim, não é a idade, é a compleição física dele. Sim. Né? O jeitinho dele de ser, de jogar, que é... Talvez não aguente mesmo jogar tantos jogos seguidos. Aí tem que escolher, se põe ele hoje ou põe domingo. Então, mas é uma escolha a ser feita, porque os 2 jogos ele não vai Perfeito, aguentar. mas eu tô achando... A escolha teria que ser hoje, é isso? Não, eu acho que hoje é ainda mais pelo ambiente, tal, que ele domina tão bem, né? E o Bidon nem tanto, né? Mas assim, a tendência é que ele seja hoje, depois desses últimos meses todos, que ele seja reserva hoje e reserva no domingo. Aí tem alguma coisa estranha. Não, mas está acontecendo, não é? E não é a chegada do Fernando Diniz, não. Deve ser isso, né, Vessa? Reserva e reserva. Então, se fosse o Dorival,
Eu diria que era isso. Tanto Exato. que contra o Inter, o Garro só entra no segundo tempo. Só que agora mudou tudo. Agora é outro treinador, é outra cabeça, é outra perspectiva. Por isso que aí eu acho que eu estou colocando essa possibilidade do nosso campinho estar errado e o Garro jogar, exatamente por conta da figura de Fernando Diniz, que gosta desse tipo de jogador e tudo mais. Eu acho que não vai abrir mão dele jamais. Se é já para ser titular hoje, aí vamos aguardar uma hora antes sai o time. Mas mudamos, muda a rota, a partir de agora abrimos a mente, porque vem todas ideias, percepções, porque é aquela coisa, o pré-conceito que a gente tem de vários jogadores, o Diniz não tem. O que o torcedor tem, mas sabe o que é? Eu não gosto do André, sei lá. Não, ele não tem essa visão. Você, como torcedor, que já vê o André há mais tempo, você tem uma visão e um pré-conceito dele. O Diniz não, tá chegando agora, daqui a pouco o Pedro Raul para ele vira um cara importante. A torcida vai enlouquecer, a gente não vai entender, vai falar, mas para mim, no meu conceito, tô vendo os treinos, eu quero o Pedro Raul. Então, assim, a gente vai ter que esperar. Vai mudar muita coisa a partir de agora, ainda mais um cara tão autoral como o Diniz. Vessá, para te liberar.